Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui de volta com mais nossas aulas sobre rede de computadores. E na aula de hoje eu vou te explicar como é que funciona o protocolo VRRP. Só que qual o intuito da nossa aula é explicar a teoria e depois irmos para a prática no laboratório. É sempre muito importante você saber teoria, os alertas, como configurar e as boas práticas. Depois a gente vai para o laboratório porque a teoria é a importância de tudo. Sem ela você não consegue resolver nada e nem corrigir nenhum problema. E aí, gente, o que significa o VRRP? Em inglês é Virtual Router Redundancy Protocol, ou seja, traduzindo do inglês para o português, é o protocolo de redundância no seu ambiente. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você mora aqui nessa belíssima casa e nessa casa você tem duas entradas. Tem a entrada principal que você já leva para a sala e a entrada secundária que já leva você diretamente para a cozinha. Caso a casa esteja em obra, estão pintando lá a sala, não tem condições de entrar por ali, estou trocando o chão, estou trocando o forro, as pessoas vão adentrar a casa por volta da porta de cozinha. É a mesma coisa no padrão no ramo de rede de computadores. Quando você tem um ambiente crítico que não pode falhar, exemplo, um hospital, supermercado, uma loja grande, um hipermercado, uma clínica, são locais, uma empresa que movimenta bilhões, uma bolsa de valores, são locais que você não pode ficar sem internet, não pode ficar sem sistema. Então, por isso que o VRRP vai te ajudar no seu dia a dia. E aqui é um exemplo, quando você está no seu ambiente, você tem as máquinas, todas elas saem para a internet pelo Default Gateway, e você vai dentro dos seus roteadores e configura, olha, o meu IP virtual vai ser o 10.0.0.4, e eu digo para todo mundo, olha, nesse switch aqui ele tem a interface o IP 10.0.0.3, aqui o 10.0.0.2 e o 10.0.0.1. Esses endereços IPs são IPs físicos dessa interface desse meu roteador. E o IP virtual, para que as máquinas estão buscando, é o 10.0.0.4. Então você tem um switch master, você tem um switch de backup e você tem um segundo switch de backup rodando no seu ambiente. Então, mesmo se o master caia, o primeiro de backup vai atender. E se caso de backup caia, o secundário backup também vai atender. Então você percebe que você tem uma redundância no seu ambiente e assim o seu ambiente não para. Para o usuário final, ele não vai surtir impacto nenhum, porque ele vai estar mandando a requisição para o 10.0.0.4. É isso que o VRRP nos ajuda no nosso dia a dia. As pessoas perguntam, Glauco, qual é o mais utilizado? É o VRRP ou o HSRP? Com certeza é o VRRP, pelo simples fato de ele ser padrão de mercado. Como assim, Glauco, padrão de mercado? Pelo I3E, ele já lança as RFC, e aí todos os fabricantes produzem seus equipamentos de acordo com as normas padronizadas. E aí, se você tiver um switch Aruba, um switch Cisco, um switch Juniper, um switch Dell, um switch TP-Link, um switch D-Link, todos eles você pode trabalhar com os dois, trabalhando em VRRP. Esse que é o show de você trabalhar no padrão I3E. E também o próprio fabricante fala, gente, o mercado trabalha em I3E, por favor, use esse protocolo para ter uma melhor performance. E nós temos algumas características do VRRP, ou seja, você pode utilizar grupos de 0 até 255. Geralmente você usa o mesmo grupo com o número da VLAN, exemplo, VLAN 10, grupo 10, VLAN 20, grupo 20. E aí todas as mensagens são trocadas no multicast, no endereço IP 224.0018. A prioridade do VRRP é 100, e se essa prioridade estiver empatada entre outros switches, quem tiver endereço IP o maior endereço IP é o master. Glauco, dá um exemplo aqui. Imagine só que você tem esses três equipamentos que utilizando e você não configurou a prioridade nenhum deles. Quem vai ser o master da sua topologia vai ser o 10.0.0.3, porque pelo fato do endereço IP da interface que está configurado o VRRP está com o endereço IP maior. Outro ponto importante também é o preempt, ou seja, se os seus equipamentos que for o master for o A, ele estiver desligado, quando ele retornar no seu ambiente, automaticamente ele vai dizer, olha galera, eu tenho prioridade maior, eu sou master, me manda o título de master para cá, que eu vou responder essa requisição de todo mundo. E também, quando você usa o VRRP, ele usa esse endereço MAC padrão virtual. Você entrou na interface da VLAN 100, configurou aqui o VRRP, ele gera para você isso aqui, esse 4 zeros no endereço MAC, o 5C00 e o 01, e esses dois números aqui, ele vai te dizer o número do grupo. Então, se o grupo for 100, 200, 10, 5, ele vai te dizer que esses dois números aqui representam o grupo VRP que está sendo atendido. Além de ter uns alertas chamados Advertise Interval,
que é o tempo que o switch master envia uma mensagem de comunicação para todos os backups. Caso ele não funcione, o switch backup entra em ação. Ou seja, é o tempo que esse cara aqui manda para todos os outros, dizendo, olha cara, 1 segundo, 2 segundos, 5 milissegundos. Aí vai de acordo com o fabricante e de acordo com as boas práticas que você usa no seu ambiente. E também nós temos o Time Learning, que é o tempo que os backups terão de aprender as ordens enviadas pelo master. Então você tem que configurar isso em todos os seus switches que são do seu ambiente, independente em todos os switches backup do seu ambiente. Então, se você tiver aqui 2 backups, você tem que configurar o Time Learning em todos os 2 backups do seu ambiente. A versão 2 e a versão 3, a diferença é que o 2 só funciona em IPv4 e a versão 3 funciona também em IPv6 e também IPv4. Então, se você estiver pensando numa escalabilidade de usar IPv6 no seu ambiente, então é muito bom você deixar o VRRP já na versão 3. Autenticação. Como você percebe, a autenticação você consegue fazer por autenticação criptografada ou um clear test. No laboratório a gente vai fazer um clear test, você consegue ver a mensagem, mas se você estiver no seu ambiente, você consegue trabalhar com criptografia mais elevada, MD5 ou hash no seu switch. E aqui um exemplo do funcionamento. Aqui nós temos a VLAN 100. A origem principal é da VLAN 100 sair do meu switch, da minha máquina, para o switch 01, esse é o primário. Caso o switch 01 para de funcionar, para de responder, ele manda requisições pelo switch secundário. Você percebe que ele vai do switch de acesso 04, passa para o 03 e manda para o switch 02. Isso dá da topologia de tráfego da VLAN 100. Da topologia de tráfego da VLAN 200, o principal dele é o switch 02, e caso o switch 02 caia, você tem o nosso switch 100, que vai ser o secundário da VLAN 100. Como informa aqui embaixo, o switch 01 ele é o master da VLAN 100, secundário da VLAN 200, e o switch 02, o switch 2, ele é o master da VLAN 200 e o backup da VLAN 100. Fechou, rapaziada? Essa aula aqui foi de teoria. A próxima aula eu vou mostrar a prática, que eu coloquei aqui o arquivo de configuração. Muito obrigado, tamo junto e é só o começo. Valeu!